Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Cris do Estúdio Brist, que é um estúdio de encadernação artesanal e arte. E hoje eu tô aqui para falar sobre cartela de cores em aquarela. E apesar de ser em aquarela, essa cartela você também pode aplicar em acrílico, por exemplo, em tinta acrílica. E o motivo disso é que às vezes as pessoas compram muitas tintas, né? Principalmente quem está começando gosta de comprar uma porção de estojos, uma porção de tintas, e não tem assim tanta necessidade, porque eu sempre digo nos meus vídeos que o mais importante é você conhecer o material que você tem. Mesmo que seja pouco material, é preciso que você conheça o que você pode fazer com o material que você tem aí. E uma das coisas ótimas que a gente pode fazer em aquarela é fazer uma cartela de cores, tá? Existem várias cartelas de cores na internet. Você pode pesquisar aqui no YouTube, tem gente ensinando a fazer um monte, todas ótimas, mas eu vou aqui mostrar como eu faço a minha. E além desse vídeo aqui, vai ter um outro que eu vou fazer mostrando um outro tipo de cartela. O outro tipo de cartela que eu vou mostrar é um que a gente coloca as cores aqui e também repete as cores aqui. E aí vai pintando pelo meio. Esse aqui é um pouquinho diferente. Eu gosto de colocar as cores no meio. Tá vendo que eu já até fiz assim mais forte para aparecer melhor no vídeo. E, por exemplo, eu vou usar esse estojo aqui, que é o estojo da Winsor & Newton. Vocês também já me viram com ele. Ele tem 12 cores. Então, eu vou ter que fazer um quadrado com 12, um quadradão grande assim, com 12 quadradinhos também. Então, daqui a aqui eu tenho 12 e daqui a aqui eu tenho 12 quadradinhos. Como eu sou muito preguiçosa, eu fui vendo as minhas réguas, né? Essa régua aqui eu achei que era grossa demais. E esse papel é um papel que eu já tenho, assim, vários desses papéis cortados para fazer essas tabelas, né? Essas cartelas, tabelas ou mapas, como você quiser chamar. E eu não uso essa régua, porque senão não cabe tudo aqui. Então eu precisei usar uma mais fina, ó. Porque eu pego essa régua, coloco aqui, venho com lápis, traço, coloco, traço, e assim vai. Vou fazendo assim e depois assim, né? E depois eu cubro com essa caneta marcador permanente. Ou seja, molhada em água, a tinta não sai. Deixo secar um pouquinho depois que aplico a caneta, que é para não borrar, né? Para não ter problema de borrar. E aí é que eu vou começar a fazer o meu chatzinho aqui, minha cartela. Então, vamos lá. Antes de fazer isso aqui, antes de passar para a tinta propriamente dita, eu vou escrever o nome de cada uma das tintas aqui no meio e depois eu vou pintar por cima desse nome. Porque essa tinta aqui, como ela não sai, ela é a prova d'água, na hora que eu for escrever e depois eu pinto por cima, isso já me diz mais ou menos o grau de transparência ou de opacidade, assim, se eu consigo enxergar através da tinta, se eu não enxergo bem, ou sabe, se ficou nítido, não ficou tão nítido. Então, só de escrever um nome e depois pintar por cima, eu já tenho uma ideia de como isso acontece, né? E também, gente, é o seguinte, vejam que esse aqui é um estojo de 12 cores. Se vocês olharem aqui, eu tenho 12 por 12. Então, eu tenho aqui 144 quadradinhos que vão ficar coloridos. Ou seja, são 144 novas cores, ou cores mais suaves, ou cores mais fortes, ou seja lá que nome a gente queira dar. Então, eu tenho 144, vamos chamar tudo de cores, né? 144 cores que eu posso obter apenas de 12 cores. É por isso que, por exemplo, às vezes a gente tem um estojinho desse, acha que é pequeno, mas a gente vai fazer uma pintura, às vezes eu uso apenas 3 cores, 3, 4, no máximo 5 cores, né? E quando a gente reduz esse número de cores, a gente também faz com que o nosso trabalho fique mais coeso, sabe? Mais costurado, sabe? Mais ligado, né? Do que a gente pegar e botar 30 cores num trabalho. Fica aquela confusão visual e não fica legal, tá? E então vocês viram que
esse pequeno estojo vai render muita coisa aqui. E isso aqui é o básico que ele pode render, porque ele pode render muito mais do que isso. Mais à frente eu vou fazer um vídeo, e esse vídeo, por exemplo, é mais detalhado do que isso. Às vezes eu quero comparar, saber assim, de duas cores, o que eu posso obter de duas cores. Por exemplo, do amarelo limão e do roxo. Eu misturei meio a meio, 50%, ou seja, a mesma quantidade de roxo, misturei com a mesma quantidade de amarelo-limão, resultou nessa cor aqui. Depois misturei essa cor, meio a meio, com essa. Resultou nisso aqui. E depois misturei essa cor com essa, e resultou nessa cor aqui. Aqui foram só as aguadas, eu fui acrescentando água, 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 só para ver como é que ele se comporta, né? Como é que ele desenvolve, prolonga com a água. Mas quer dizer, às vezes a gente tem umas surpresas, né? Então, quem começa a pintar, às vezes pensa, nossa, mas se eu misturar roxo com amarelo, vai dar esse tipo de marrom aqui? Vai dar essa cor também aqui, que é uma cor linda, muito linda. Né? Então, é bom a gente fazer esse exercício. Esse exercício que vocês estão vendo aqui é daquele meu outro estojo, que eu não sei onde... esse aqui, ó. É desse estojo aqui, esse estojo tem 18 cores, ele já apareceu bastante nos meus vídeos, ó. 18 cores, já imaginaram? Né? Então, o estudo desse estojo detalhadamente é isso aqui, tá? Tem várias coisas aqui dentro, outras pinturas, ó. Amarelo-limão com azul cerúleo e assim vai. O que eu posso obter com essas duas cores, tá? Então, tudo isso foi só para dizer que, sim, se você tiver um estojo pequeno, se você tiver só 4 ou 5 cores, você consegue fazer um bom trabalho, tá? Então, vamos lá. Eu primeiro vou escrever o nome das cores aqui. Para isso, eu vou pegar essa minha colinha, se eu não lembrar, né? Porque com o tempo a gente olha e sabe quem é quem, né? Mas sempre é bom ter isso aqui. Então, eu vou escrever o nome delas aqui. Pronto, pessoal, tá tudo escrito, ó. As cores estão todas escritas com marcador permanente. Eu espero secar um pouquinho, enquanto isso eu vou molhando a minha... E vou usar dessa vez um pincel quadrado, né? Pontinha quadrada para poder fazer melhor, já que aqui são quadrados, né? Eu vou usar também esse outro estojo auxiliar, mas não vou pegar as tintas, é só para poder usar esse aqui para ter mais espaço, tá? Então, se vocês me virem aqui não sabem o que eu tô fazendo, eu vou até fazer desse lado. É que aí não dá espaço, vamos lá. Ai, não dá espaço, né? Deixa eu ver se eu consigo. Opa! Fazer besteira. Não vou não. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui, nesse amarelo-limão. Bom, pessoal, aqui vocês estão vendo que eu já pintei com as cores puras, né? Adicionei apenas um pouco de água. E dessas cores aqui, logo de cara, eu vejo que o azul ftalo é o mais... É o menos transparente, aliás, né? O azul ultramarina também tem uma transparência boa, né? Aqui eu consigo ler o que eu escrevi, os nomes das cores, aqui eu já tenho dificuldade. E assim eu vou vendo, né, como é que elas se comportam. Agora eu vou preencher essa coluna aqui primeiro, tá? Essa daqui. Então eu vou usar o amarelo e vou misturar o amarelo com esse amarelo cádmio, esse com esse, e vou colocar aqui. Eu vou pegar 50% dessa cor no meu pincel, mais 50% dessa cor e vou pintar aqui pra gente ver no que vai dar. Então vamos lá, eu vou pegar assim, ó, um pouco daqui. Pego um pouco do laranja, a mesma quantidade.
E aí eu vou pintar aqui para ver o que dá a mistura dos dois. Provavelmente não vai alterar muito, porque esse aqui é muito forte. Mas a gente vai ver, ó. Deu isso. Tá vendo? E agora eu vou aproveitar, aí é que vem essa palheta aqui. Eu vou molhar um pouquinho na água, apenas uma gotinha suficiente. Venho aqui na mistura que eu acabei de fazer, dou uma aguada, ó, boa aguadinha e passo para cá, apenas para ver como é que a tinta se comporta quando eu adiciono um pouco de água. Então, por aí vocês já percebem que aqui eu vou ter a mistura meio a meio, né, 50%, e aqui vão ser as minhas aguadas. Vamos fazer na outra tinta. Eu vou fazer sempre assim, ó, sempre uma coluna, depois a outra, depois a outra. Nada de fazer esse com esse, botar aqui, depois esse com esse, botar ali, depois esse com esse, botar aqui. Não, que fica uma confusão que não é legal. E assim, desse jeito, você memoriza, né? É claro que depois a memória, com o tempo, nem vai ser memória, vai ser prática mesmo, tá? Mas, deixa eu limpar aqui, porque agora é uma nova mistura. Então, vou pegar novamente um pouquinho do meu amarelo, ó, um pouco do amarelo, com um pouco desse aqui, vermelho cádmio. Pego na mesma quantidade que é pra... Tá, a gente mistura. E aí, o amarelo com o vermelho, ó, amarelo, vermelho, vou colocar aqui. Bem transparente. Tá? Foi a mistura desse amarelo aqui com esse vermelho cádmio aqui, veio pra cá, tá? E agora eu vou fazer a mesma coisa aqui, eu vou botar o amarelo e o vermelho aqui. A diferença é que eu vou adicionar mais água, ó, só um borradinho de água, venho na mesma mistura e coloco aqui, porque eu quero saber como são as aguadas dessas tintas. Lavo o pincel. Minha próxima cor vai ser o quê? Ainda no amarelo, ó, amarelo, venho aqui, ó, amarelo. Então, é esse quadrado que eu vou pintar com Carmim Alizarin Crimson, tá? Então, eu vou pintar aqui, vou misturar esse amarelo com esse daqui. Então, gente, a construção dessa cartela não é difícil, mas às vezes ela pode ser um pouquinho embaralhada, né? Se a gente fizer alguma coisa assim, mas não prestar atenção e colocar errado, realmente... Tá? Então, essa é a mistura dessa cor com essa daqui, ó. Tá? Agora, ainda nessa mesma linha, até acabar, eu vou pegar esse amarelo, ó. Então, vou puxar, então é esse o próximo quadradinho que eu vou pintar, com esse ultramar aqui, ó. E vou pintar aqui, amarelo com azul. Vou pintar aqui. Vai me dar um verde alguma coisa, né? E é isso, gente, é fazer isso na cartela inteira. Agora, cuidado, né? Tem que prestar atenção, porque às vezes a gente está fazendo, alguém bate na porta, o telefone toca, aí quando você vê, errou, pintou errado, e dá uma tristeza, tá? Então, agora eu vou fazer o amarelo, ó, nesse quadrado aqui, com o azul ftalo. Vamos ver o que vai dar. Um pouquinho de amarelo. Dá um verde turquesa maravilhoso. Lindo, lindo, lindo. Lindo, show de bola. Muito show de bola, né? Tá, aí vou molhar, só uma gotinha, venho aqui, ó, espalho um pouco mais, porque eu coloquei água, né? E faço a minha aguada. Pronto, coloco assim a tinta. Olha que cor linda!
essa daqui, né? Que é a mistura do azul talo com amarelo limão, tá? Agora é a vez do amarelo limão, eu puxo aqui com Veridian, verde Veridian, que eu vou colocar aqui. Gente, eu vou acelerar esse pedaço aqui no vídeo, tá? Senão a gente vai ficar aqui 2 horas só fazendo isso. Isso aqui dá trabalho, fiquei um tempinho aqui fazendo isso. Mas é bom fazer assim quando você tiver com vontade, tiver vontade de pegar em pincéis, em aquarela. Então, vamos lá, olha só que maravilha que ficou, né? Aqui ficou a parte clarinha e aqui ficou a parte mais escura. E aí, quem diria que essas cores, olha, por exemplo, a gente tem sempre aquela ideia de que vermelho com azul dá roxo, né? Mas não deu não, ó. Vermelho, esse vermelho aqui, com vermelho cádmio, com azul ultramar, olha o que que deu. Deu um tipo de marrom, viu? Então, para eu conseguir esse roxo aqui do lado, ó, o que que eu vou botar? Eu vou botar o azul ultramar, mas com o carmim alizarinho. Aí sim eu tenho roxo. Aqui não tá dando para ver bem, mas esse aqui tá roxo. Esse é o roxo, tá? Então, as coisas são assim, a gente se surpreende quando faz uma tabela de cores, porque a gente às vezes tem aquela ideia muito certinha do círculo cromático, que tá certo o círculo cromático, só que dentro daquele círculo cromático tem centenas de cores, assim, de azul claro, azul escuro, azul verde, azul, né? E aquilo misturado umas com as outras, olha quantas misturas só nessa cartelinha aqui. Só nessa caixinha com 12 cores, olha quanto tem aqui. E ainda pode ter muito mais do que isso, porque aqui eu só misturei 50%, né? 50% desse com 50% desse, deu isso. 50 desse com 50 desse, aquilo. Mas eu posso fazer um outro tipo de coisa. Eu posso querer misturar, por exemplo, 70% desse com 20% desse. O que será que dá? Né? E aí eu posso montar muitas cartelas, olha quando, infinitas, não posso dizer infinitas, mas realmente é muita coisa, tá? Então, quando a gente anda por aí, né, é sempre legal ter isso aqui, que é aquela cartelinha básica, né? E apenas para a gente ter a lembrança, né? Porque às vezes o que acontece é que a gente tem mais do que um estojo e às vezes confunde as coisas, confunde as cores, porque um amarelo limão da Winsor & Newton é diferente do amarelo limão da Sakura, é ligeiramente diferente, e às vezes a gente tem preferência, não, nesse trabalho eu quero usar o amarelo da Sakura, entendeu? Naquele outro eu quero usar o vermelho da Winsor, então a gente tem essas preferências, compreende? Então, essa cartela é legal para a gente carregar aqui dentro, aliás, vou deixar meu estojo aberto para secar, para a gente carregar aqui dentro, desculpa. Mas, se você tiver paciência, quando você tiver tempo, faz uma cartela dessas aqui, que isso aqui é uma espécie de estudo, né? Para você ver quantas possibilidades, vamos olhar só daqui para baixo, porque aqui só fiz aguada, né? Olha quanta possibilidade você tem aqui, né? Por exemplo, às vezes você quer um marrom desses aqui escuro, né? Você pode misturar um sombra queimada com ultramar, você escurece. Né? Não necessariamente você no sombra queimada você vai botar preto para escurecer, não, se você botar um azul ultramar, ele já ficou bem mais escuro aqui, né? O branco que eu disse que eu quase não uso, realmente é difícil eu usar o branco, porque eu uso muito o guache, né? Mas você pode usar o branco se você quiser, se não quiser comprar o guache. E o que ele faz ele clareia muito as cores. Olha que rosa lindo esse aqui, né? Esse é rosa, esse parece que é, mas não é não. Esse aqui tá mais pro vermelho do que esse aqui, rosado, tá? E esse rosa é obtido com o carmim alizarim e branco. Tá bom? Então, gente, é isso. Estudem a cartela, façam como exercício, façam várias, todos os estojos que vocês tiverem, tentem fazer esse tipo de cartela aqui.
E essa é a cartela que eu mais gosto. E existem pessoas que não fazem essa parte de cima. Essa parte de cima é só aguada, então fazem apenas a parte assim de baixo, ó, fazem só esse triângulo aqui. Também é válido. E do jeito que você fizer, inteira ou só o triângulo, é válido como estudo. E mais à frente eu vou ver se eu consigo fazer um vídeo para vocês daquela outra tabela, que são várias, cada um faz de um jeito que gosta, né? Que em vez de colocar aqui no meio, coloca as cores aqui, né? E coloca as mesmas cores aqui e vai fazendo assim. Eu gosto aqui porque eu já olho aqui no meio, já tá marcado. E é isso, pessoal. Obrigada por ter assistido. Hoje eu tô falando mal. Assistido o vídeo. E esse aqui, ó. É um Noel. Obrigada por assistir. Se inscreva aqui no canal do Estúdio Bridge, lá no Instagram também, no Facebook. E se você gostou, dá o joinha. E se você quer mais algum vídeo assim sobre aquarela, dá uma sugestão aí, que eu tô colhendo sugestão aí das pessoas, tá bom? Obrigada por ter assistido. Um beijo. Tchau, tchau.